O tenente-coronel Daniel L. Davis é o apresentador do Daniel Davis Deep Dive, que eu acompanho com muita frequência. Não necessariamente o programa inteiro, embora muitas vezes sim, mas os trechos dele estão entre as melhores análises político-militares que você vai encontrar em qualquer lugar da internet. Infelizmente, nossos caminhos não se cruzam pessoalmente, embora eu adorasse apertar sua mão. Tenente-coronel, muito obrigado mais uma vez por se juntar a nós. Eu estava aqui nos escritórios virtualmente esta noite numa turbilhão, a agitação de uma nova onda de guerra. Ela foi cancelada. Por que você acha que isso aconteceu? But it's been called off. Why do you think it has? Sou grato por ter acontecido assim. Fico feliz que estejamos chegando a esse ponto, sob essas circunstâncias, e não sob as outras, porque seria catastrófico para praticamente toda a economia global por um longo período. Ainda não estamos fora de perigo. Mas, por tudo que consigo apurar com algumas pessoas que têm bastante acesso dentro da administração, e por outras coisas que podemos ver abertamente, parece que Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, deu uma dura no presidente Trump. E aparentemente ele vinha tentando dizer: escute, não faça esse ataque, porque em primeiro lugar não vai funcionar. Não vai colocar o Irã de joelhos. Se vocês não conseguiram fazer isso nos primeiros 40 dias, se não conseguiram fazer isso nos 2 meses de bloqueio, se não conseguiram fazer isso no mini-ataque de 13 dias, certamente não vão conseguir fazer isso hoje. Mas isso ia desencadear uma contraofensiva significativa, diretamente contra a Arábia Saudita, contra o Catar, contra o Kuwait, Bahrein. Todos eles, todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo seriam atingidos se Trump atacasse a infraestrutura energética do lado iraniano. E eles, quer dizer, foram tão longe que divulgaram uma lista de alvos e disseram: é isso que vamos atacar. E me disseram algumas pessoas do lado iraniano que isso foi comunicado a eles de forma séria, no nível diplomático, que eles falavam sério, que iam atacar mesmo. Agora vemos que o lado iraniano demonstrou de forma conclusiva que quando atira em algo, acerta. Acerta com precisão milimétrica, e nem mesmo as nossas melhores defesas aéreas têm qualquer efeito contra isso. Então, se o presidente Trump tivesse atacado, esses países, a Arábia Saudita, estariam indefesos e sem proteção contra os mísseis que chegavam. E isso teria consequências por anos para a capacidade de produção de petróleo deles, e, portanto, para o fornecimento de petróleo no cenário global. E aparentemente isso foi suficiente. Foi isso que fez o presidente Trump finalmente dizer: certo, vamos dizer que vamos parar por aqui, não vamos avançar mais. Isso, porém, veio se somar a esse motivo. Eu digo que foi o estopim, porque isso só aconteceu esta semana. O comandante do Comando Europeu dos Estados Unidos, General Grinkwich, disse: não tenho meios navais suficientes na região para proteger tanto os Estados Unidos quanto Israel. E vou precisar de mais meios navais se quisermos ao menos fazer a primeira coisa diante de qualquer ataque aéreo. Além disso, foi noticiado, uma semana atrás, que o vice-presidente e o presidente do Estado-Maior Conjunto disseram ao presidente Trump que tanto nossos mísseis interceptadores terrestres quanto nossos mísseis ofensivos estão em falta tão grande que atacar esse alvo, o que não teria dado certo, só teria drenado ainda mais nossos recursos. E tudo isso somado, aparentemente levou o presidente Trump, pelo menos por enquanto, a dizer: certo, vou fingir que há negociações em andamento, ou seja lá o que ele tenha dito. Mas ele não vai atacar. Agora é onde estamos neste momento. Mas também era onde estávamos no fim de semana passado, George. E então ele recomeçou nesta semana. Então ele vai enfrentar os mesmos ventos contrários, porque há muitas pessoas que querem que ele pressione com força e vá atacar, não importa o custo. E elas vão pressioná-lo de novo nesta semana. Então, quem sabe se no fim de semana estaremos no mesmo lugar em que estamos agora. Você tem razão.
É preciso se proteger contra a euforia. Mas estou aproveitando a oportunidade, pelo menos por uma noite, para celebrar. Nada de guerra contra o Irã, nada de guerra no Golfo. Mas você tem razão, isso pode recomeçar na segunda, na terça, na quarta. Talvez dependa dos preços das ações, talvez dependa dos preços do petróleo. Mas uma coisa está clara, e você é um profissional militar da mais alta categoria e de alta patente. Os altos comandantes militares devem saber, mesmo que os políticos não saibam, que não se faz omelete sem ovos. Não dá para travar uma guerra contra um adversário formidável sem esperar que esse adversário responda. E se ele responder, você não tem meios de interceptá-lo. Sua capacidade de interceptação está gravemente comprometida. Suas bases na região foram gravemente degradadas ou até abandonadas. O inventário militar dos Estados Unidos está, segundo todos os relatos, gravemente desfalcado. Agora sou político, não militar. Mas se eu tivesse dado a alguém um orçamento de $1 trilhão e essa pessoa viesse me dizer, senhor, aquele orçamento de $1 trilhão que o senhor nos deu não foi suficiente e eu não tenho os meios para entregar o que o senhor está me pedindo, eu perguntaria por quê. No mínimo. E com muitos palavrões em volta disso. Para onde foi todo esse dinheiro, se os Estados Unidos são tão impotentes quanto parecem ser? Olha, essa é a melhor pergunta a se fazer. E há uma resposta. A resposta é que colocamos esse dinheiro nos lugares errados, nas horas erradas, em munição. Sim, precisamos de capacidade de ataque de longo alcance. Precisamos de capacidade de interceptação, sem dúvida nenhuma, na guerra atual. E, obviamente, também precisamos de capacidade de drones e de combate a drones. Isso é, digamos, fundamental se você quer lutar numa guerra moderna. Mas aqui está o problema, e ele fica realmente demonstrado e exposto dos dois lados dessa linha, nas diferentes abordagens. O Irã viu essa guerra se aproximando por décadas. Então, começou a construir capacidades subterrâneas, essas cidades de mísseis, das quais todo mundo provavelmente já ouviu falar. Não apenas a montanha Pickaxe, mas a montanha Yazd e cerca de 28 ou 30 outras espalhadas pelo país. Isso lhes deu a capacidade de, sob montanhas de granito, resistir a quaisquer, e eu quero dizer quaisquer, mísseis ofensivos que temos. Os JASMs, os mísseis de cruzeiro Tomahawk, os ATAC-MS, os Bombers, enfim, todo tipo de PSM e assim por diante. Todos os tipos. Nada do que temos consegue penetrar uma montanha de granito. Não consegue. Então eles instalaram suas instalações no subsolo, onde estavam fora do alcance dos nossos mísseis. Portanto, não importa o que explodamos na superfície, nem quantas dessas rampas de saída possamos atingir, até mesmo nas montanhas, tudo isso pode ser reparado em questão de horas, normalmente. Então eles sabem que conseguem resistir a qualquer coisa que possamos lançar contra eles. Enquanto isso, as instalações de produção deles também ficam sob essa montanha. E eles escolheram fabricar ali seus mísseis de longo alcance. Na verdade, todos os seus mísseis balísticos, seus drones, SMAST, Isnício Borats, e tempo de drones Hepsamamin. Então eles conseguem fabricar mais rápido um míssil, alguns dos mísseis deles que têm atingido e atravessado nossas defesas aéreas. Em poucas semanas. Leva algumas semanas e alguns deles, alguns meses. Os nossos, por outro lado, levam alguns anos, porque são tão sofisticados que basicamente precisam ser feitos à mão, um por um. Não dá para usar uma linha de fábrica. Então todos os mísseis que temos disparado, realmente desde 2023, que temos fornecido a Israel, ou desde 2022, que temos fornecido à Ucrânia, e também o que gastamos aqui, tanto no Mar Vermelho quanto no próprio Irã, não dá para repor num prazo que faça algum sentido. Depois que você os usa, quando esse estoque cai, mesmo sendo de trilhões de dólares, porque esses mísseis custam vários milhões de dólares cada um, os iranianos custam cerca de 1/5 a 1/10 do preço. Então eles são muito mais baratos, conseguem fabricá-los muito mais rápido.
Numa guerra prolongada, isso dá todas as vantagens ao lado que tem muito menos dinheiro, porque foi mais inteligente na forma de gastar esse dinheiro. Nós nos preocupamos em colocar dinheiro nos bolsos dos contratados de defesa. Esse era o objetivo principal. E no papel, parece impressionante ter esses Tomahawks, Jazz, interceptadores THAAD e todo o resto. Mas, quando cada interceptador THAAD custa uns 12 milhões de dólares, e até os mísseis ofensivos são tão caros e levam tanto tempo para serem fabricados, você literalmente enfraquece sua própria defesa nacional ao gastar mais dinheiro. É perverso, mas era previsível. Amazing, truly. Now you mentioned, Incrível, de verdade. Agora o senhor mencionou a Ucrânia. O que esse fracasso no Irã significa para a Ucrânia? Pode significar, e há alguns sinais disso. Rubio indicou ontem que espera que novos esforços sejam feitos para pôr fim à guerra na Ucrânia. O próprio Trump disse, em declarações que vi ontem, que falou a Zelensky para acabar com essa guerra. Vejo o senhor sorrindo, porque sei que já passamos por esse assunto tantas vezes. Mas ele não fez isso em 24 horas, 48 horas, nem em um ano. Será que agora ele finalmente vai conseguir? Vai pôr fim à guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia? to the American proxy war against Russia? Ele poderia ter feito isso em 24 horas. Ou, pelo menos, poderia ter colocado esse processo em andamento em 24 horas depois de tomar posse. Poderia ter dito, certo, é isso. Esse apoio a esta guerra está chegando ao fim. Vou dar a vocês um determinado prazo para negociarem o melhor acordo que puderem. Depois disso, o apoio vai começar a cair até chegar a zero. E se quiserem continuar, é direito de vocês. Vocês podem fazer isso como um país independente, mas sem a nossa ajuda. E eles não teriam escolha. Teriam feito o que fosse necessário para chegar a um acordo com a Rússia. Mas nós não fizemos isso. Não impusemos nenhuma condição. Só falamos muito. Dissemos que íamos acabar com as coisas. Não fizemos nada. Não tomamos nenhuma medida e depois simplesmente desistimos de tentar. Agora você mencionou que o secretário Rubio apareceu hoje na televisão americana dizendo que sim, estamos buscando um acordo negociado. Podemos blá blá blá. Esse é o mesmo Marco Rubio que em 3 de junho, ou seja, 2 meses atrás, disse sob juramento numa audiência no Senado: escolhemos um lado, e o lado que escolhemos foi a Ucrânia. Estamos ajudando a Ucrânia. Estamos sancionando a Rússia. Portanto, não somos mediadores. Não somos neutros. E hoje ele está tentando dizer que somos neutros, que somos mediadores. Esse cara é psicótico. Quer dizer, qual Marco Rubio devemos ouvir depende do dia da semana. E talvez até da hora do dia. Mas esse é todo o problema que estamos enfrentando. O presidente não quer dizer nada do que diz. Nem uma palavra. Porque hoje ele simplesmente fala o que quiser. E ele não parece se preocupar com as consequências. O secretário de Estado é do mesmo jeito. Então isso prejudicou gravemente, e eu diria que fez ruir, a reputação dos Estados Unidos. Ninguém, nem amigos, nem adversários, acreditam em uma palavra do que dizemos. E não podem acreditar, porque com coisas como esta, nós garantimos que ninguém possa confiar em nós. Porque nossa palavra não vale nada. Esse é um lugar perigoso para se estar. E isso vai comprometer nossa própria segurança nacional. Vai colocar em risco nossos amigos e aliados no mundo todo e aumentar, por toda parte, a possibilidade de guerra. Well, no sooner than the war on Bem, assim que a guerra contra o Irã foi suspensa durante a noite, ele publicou uma imagem sua espiando por cima da montanha em direção à Groenlândia. Ele colocou a Groenlândia sob ameaça contra a Dinamarca, uma aliada sua há décadas. Ele ressuscitou a ameaça à Dinamarca na Groenlândia. Está ressuscitando a retórica de captura do Estado contra o Canadá. E claro, muita gente inteligente acredita que ele esteve profundamente envolvido na provocação contra a Espanha no teatro de operações na África, antes nesta semana. Ele é um sujeito imprudente, não é? Africa this very week. He's a reckless fellow, isn't he?
Você nem mencionou Cuba. Pelo visto, estamos avançando bastante na possibilidade de fazer isso lá também, usando ação militar. Isso é simplesmente insano. Não faz sentido nenhum. E aí você também tem que olhar para Gaza, porque mais uma vez, o presidente Trump fez esse grande anúncio, acho que foi na sexta-feira. O Conselho de Paz conseguiu esse grande acordo e ele vai trazer o desarmamento do Hamas e paz para a região por 1000 anos, seja lá o que ele disse. E então, na manhã seguinte, Israel ataca a faixa de Gaza. Israel diz, nós não concordamos com nada, não sei do que você está falando. Então, mais uma vez, voltamos ao ponto de que a palavra dele não significa nada. Quem vai levar ao pé da letra qualquer coisa que ele diz, além dos militares? Você precisa considerar essa possibilidade. Não dá simplesmente para dizer, toda essa história sobre a Groenlândia não significa nada. Toda essa história sobre o México, de entrar lá e tomar medidas, não significa nada. Cuba não significa nada. Porque ele pode fazer isso. Ele já fez esse tipo de coisa. Entrou em guerra 2 vezes com o Irã, contrariando o Conselho da Comunidade de Inteligência, contrariando o Conselho dos Especialistas Militares e assim por diante. Então ele toma ações militares quando isso não faz sentido nenhum. Por um lado, você não pode confiar em nada do que ele diz, mas também não pode descartar, quando ele fala coisas assim, que talvez ele realmente faça isso. Inacreditável. Bem, veja, é preciso haver uma mudança. Acho que todos podemos concordar com isso. E eu achei que vislumbrei uma mudança naquela mesa presidida pelo meu amigo Tucker Carlson, com alguns dos melhores líderes políticos dos Estados Unidos sentados ao redor dela. E vi que você teve a mesma impressão e o mesmo pensamento. Não seria uma América diferente, um mundo diferente, se essas pessoas estivessem no comando em vez do partido único? 2 nádegas do mesmo traseiro. Quais são as chances de Tucker Carlson e companhia causarem algum impacto? Pois é, vou te dizer, neste momento, como você provavelmente percebe por este ambiente meio estranho aqui, eu estou na conferência do Centro Jurídico 1776, em Chattanooga, no Tennessee, onde se reuniram pessoas de todo o país. Muitos deles são, por exemplo, pesquisadores de opinião que de fato assessoram o presidente Trump, dizendo a ele que uma mudança está vindo. E toda a questão de um terceiro partido esteve no centro das discussões. Há muita coisa sobre política externa, mas também estávamos falando dessa questão de um terceiro partido. E o pesquisador Rich Barris disse, olha, os dados dele são conclusivos. Pela primeira vez em nossas vidas, pelo menos na minha vida, existe uma demanda legítima por parte do povo por um terceiro partido. O que meio que o segurou até agora é que não havia um veículo viável para seguir em frente, porque muitos dos candidatos de terceiros partidos eram basicamente pessoas que não conseguiram se firmar nem no Partido Democrata, nem no Partido Republicano. Mas agora, como você apontou naquela fotografia, quando se fala de Tucker Carlson, Joe Kent, MTG, possivelmente o deputado Thomas Massie e alguns outros, estamos falando de pessoas que têm algum peso. E eles querem especificamente rejeitar tanto o Partido Republicano quanto o Democrata, porque estão fartos do fracasso duplo desses caras. Porque não importa quem esteja no comando da Câmara, do Senado ou da Casa Branca, todos são igualmente incapazes para o nosso país. Então as pessoas estão desesperadas por algo novo. E eu apoio muito o que esses caras estão fazendo e espero que isso realmente vá adiante.